Boa noite, Eco! Vocês não imaginam a alegria, o prazer que é estar nessa comunidade, nessa igreja tão querida. E eu sei que normalmente quando pastores vêm para cá, convidados, eles ficam falando muitas coisas bonitas, mas de coração, em nome de Jesus, o que eu vou falar aqui é com muita sinceridade. Essa igreja faz parte da nossa comunidade de fé em Recife. Foi uma das igrejas que nós nos inspiramos para começar a nossa comunidade de fé, a Ponte, em Recife. Eu vinha para vários lives aqui, não como convidado, mas saía de Recife com um grupo e a gente anotava tudo que acontecia aqui. Depois eu pedi muito, orei, jejuei e fui convidado para falar no live. E depois disso, enfim, me tornei amigo e sempre fico pedindo, por favor, me tragam para cá. Então, muito obrigado mais uma vez, Douglas, porque eu sei que, enfim, o dia hoje, eu estou fazendo regime, mas a Mina, por exemplo, pensa em mim, mas você pensa logo em comida, porque eu comi acho que uns 8 quilos ali dentro, ali agora, irmãos, que ela fica empurrando. Então, assim, eu estou pensando até passar o restinho do ano aqui, pastor Simon, porque eu não sei um lugar no planeta que a gente se sente tão amado, tão bem tratado. E eu trago saudações da nossa igreja, a Ponte em Recife, mas eu queria externar de coração a minha alegria. É um privilégio e uma grande responsabilidade poder compartilhar algo do meu coração numa noite tão especial, nesse dia que já começou desde cedo, essas verdades que vão ecoando no nosso coração e a partir do nosso coração para alcançar nosso próximo. E eu perguntei, Douglas, o que eu preciso falar? Me dá um feedback aí, porque eu preciso entender um pouco melhor o que vocês estão vivendo. E a frase que o Douglas mandou foi a seguinte: o texto inspiração para o evento é: entre ruídos e estrondos ouço a voz do bom pastor, e ele me chama porque dá a sua própria vida por mim. Sua voz ressoa para que eu tenha vida e vida abundante. Com meu bom pastor, nada me falta. Ao ouvir o seu som, eu sou completo e já não sou mais eu quem vivo. Emudeço os meus sons para que Cristo, o bom pastor, ecoe em mim. E essas palavras me fez, de fato, lembrar de uma história. Porque, de fato, a gente tem vivido um tempo de muitos ruídos. São tantas informações chegando que eu acho que todos nós experimentamos, desde o começo da pandemia, vários sentimentos. Às vezes um ânimo, às vezes um desânimo, daqui a pouco a esperança renasceu, daqui a pouco o luto chegou, a doença apareceu na nossa casa, a nossa falta de fé, e nós estamos, às vezes, oscilando sobre isso tudo que tem nos afligido, não tem como a gente negar. Mas é interessante porque o texto de inspiração para esse evento fala sempre os ruídos estrondosos, ouço a voz do bom pastor. Isso me fez pensar numa passagem que eu queria que você acompanhasse comigo, de um grande homem de Deus, um profeta chamado Elias. Alguém tão especial, que não viu a morte, mas teve e viveu um evento espetacular, vários eventos, mas também teve um evento um pouco paradoxal diante de tantas coisas extraordinárias que Elias viveu. Eu queria que você acompanhasse comigo, porque eu leio agora, primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 13. E espero que esse bom e suave a voz do Senhor possa chegar ao nosso coração nessa noite, esse bom pastor que cuida de nós, e a partir da nossa identidade depositada nele, que possamos ecoar o que vamos aprender nessa noite, a fim de que outros percebam quem é o Deus da nossa salvação. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nessa hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida em Betseba de Judá. E ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia e chegou a pé de uma giesta. Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. E de repente o anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor dali, e junto à sua cabeça havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegou
a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou na caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só o único que sobrou, e agora também estão procurando matar. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Amém? Essa passagem ela é muito interessante porque ela mostra talvez um pouco da síntese de vários sentimentos que nós temos passado nessa pandemia. Eu me lembro, eu sou pai do Luca de 6 anos, a Estezinha de 2 anos, e eu me lembro quando o Luca fez mais ou menos 1 ano e meio, ele começou a caminhar, e eu morava bem próximo da praia em Recife. Eu peguei o Luca e levei ele para andar comigo. Ele acordava cedo, homem de oração desde pequeno, e eu falei assim: vamos para a praia, porque acordava 4 horas, o sol nascia, já falei: vamos para a praia. Minha esposa estava dormindo e eu fui para a praia com meu filho. Eu cheguei com o Luca ali naquela praia e houve uma mistura de sentimento e de experiências novas, porque o meu filho não conhecia algo que para mim já era normal. A areia da praia eu conhecia a consistência de como era diferente do asfalto, mas meu filho, a única experiência que ele tinha tido na vida era andar no apartamento. Eu me lembro então de colocar meu filho naquela areia, ainda um pouco fofa, e ele olha para o pai assim e falou: tá tudo bem, o papai está aqui. E ele tentando vir para mim, eu falei assim: não, vamos lá. Incentivando o meu filho, a gente foi se aproximando da água, e ele olhando para mim, porque daqui a pouco a água começa a ficar, a areia começa a ficar molhada, e ali é outra textura. Ele experimenta algo novo ali, e mais uma vez ele para, fica assustado, e olha para mim, e eu falo assim: o papai está aqui, pode ir, filho. E eu vou empurrando ele, e aonde a gente mora, a nossa cidade chama Recife por causa dos arrecifes, então a gente não tem onda, é umas marolinhas bem pequenas. Então a gente foi se aproximando, eu fui empurrando ele para a água, e quando o pezinho dele encostou naquela água, naquela marola, por mais que as ondas fossem pequenas, para ele era uma onda do Havaí. Ele assusta, olha para mim, estica o braço, e eu falo: papai está aqui, filho. Vai, eu fui empurrando ele foi entrando. Outra sensação nova, quando a água começa a chegar na cintura, é um momento difícil de entrar na água, não? Quando chega quente, fica, ou você pula logo ou você sai. E quando a água chegou perto da cintura, ele se tremeu todo. Eu falei: vai. Eu acho que depois da 6ª vez eu experimentando, ou talvez instigando ele a experimentar aquilo de maneira intensa, a água foi chegando no peito, e daqui a pouco a água bate no rosto dele: o papai está aqui. Ele já desesperado, eu tiro ele da água. E ali Deus falou comigo. Porque todos nós vivemos situações na nossa história, na nossa vida, mas aquele momento eu estava passando por um tempo difícil, de várias incertezas, e Deus falou uma coisa comigo através do meu filho: como eu gostaria que você confiasse em mim como seu filho confia em você. Como eu gostaria que você confiasse em mim e soubesse que por mais que as ondas cheguem, as experiências novas, vocês vão experimentar isso. Como eu gostaria que você confiasse em mim como seu filho confia em você. E aquilo para mim, irmãos, foi muito profético, porque todos nós temos experimentado talvez nesse tempo de pandemia situações que são novas. É luto, é tristeza, são questões que estão envolvidas não só na pandemia, mas na política. Nós estamos experimentando muita coisa nova no nosso dia a dia. E essa passagem ela é interessante porque, deixa eu explicar para você. Aqui nós lemos o capítulo 19, no versículo 1, dizendo que Acabe contou a Jezabel, e Acabe era responsável pelo reinado de Israel. E ele faz um casamento com a rainha fenícia por poder, uma mulher que era a mulher do cão, uma mulher que servia a outros deuses, e por causa de poder eles fazem uma aliança, e este homem que era responsável por manter a ordem, o reinado de Israel, ele se casa com essa rainha fenícia. Não só isso, ele é pressionado por essa mulher, porque chegou no ouvido dela e Acabe leva para sua esposa: olha, aconteceu um negócio, no capítulo anterior, não sei se você se lembra, mas o profeta Elias, de maneira sobrenatural, matou 450 profetas à espada. Agora chega essa mulher
E fala o seguinte, versículo 2: por isso Jezabel mandou uma mensagem para Elias para dizer que os deuses me castiguem caso, com todo rigor, caso amanhã, nessa hora, eu não faça com você o que você fez com a vida deles. Deixa eu explicar um pouco melhor o contexto. Depois de ter matado 450 homens a fio da espada, chega no ouvido dessa mulher, a rainha Fenícia, casada com o rei de Israel agora, que ele tinha feito isso, e ela fala: olha, manda alguém avisar para esse cara que ele vai morrer amanhã, senão que os deuses me castiguem, se amanhã, nesse mesmo horário, eu não fizer o mesmo com a sua vida. Parou, pausa. Por que parou e pausa? Presta atenção. Nós estamos falando de um cara que matou 450 profetas. Agora chega uma mulher que manda mensagem falar que ele vai morrer amanhã. Não é um pouco contraditória essa história? Porque alguém que já vivenciou tanta coisa espetacular, agora ele escuta uma mensagem que a mulher quer matar ele. Isso prova uma coisa, e é bíblico, irmãos. Todo homem na face da terra tem medo de pelo menos uma mulher. A sua esposa levantou o olho assim, já fica murcho. Isso prova que todo homem tem medo de pelo... Quando a sua esposa fala, ou a sua mãe, você fala: opa. Porque veja bem, não só isso, irmãos. Aqui acontece algo interessante. No versículo 3 diz: Elias teve medo. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida em Betseba de Judá, e ele deixou o seu servo. Mas pasmem, não foi só os 450 profetas que ele tinha matado. Não sei se você se lembra, mas Elias faz a chuva de Israel cair. Elias ora para que a chuva pare de cair. Elias vai lá e multiplica a comida da viúva. Elias ressuscitou o filho da viúva. Ou seja, Elias vivenciou vários milagres espetaculares, irmãos. Elias viveu tanta coisa sobrenatural, epifanias. E é um pouco contraditório, porque depois de viver tudo isso, ele escuta que uma mulher quer matá-lo. Eu não sei você, mas o natural seria: tá bom, se ela quer matar, que ela venha. Mas aqui fala que Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Isso nos mostra, irmão, quando a gente fala sobre identidade, Davi, talvez o salmista, foi a pessoa que mais teve crise e orava a Deus pedindo para que auxílio chegasse até ele. E toda vez que ele orava, a intenção da sua oração era para que ele entendesse que ele precisava recolocar a sua identidade na glória de Deus. E o que isso tem a ver com a nossa história? Porque nós temos vivido de fato dias difíceis. Mas você concorda comigo que nós já vivenciamos tantos milagres especiais e espetaculares, que nós somos abençoados, que por mais que a gente passe por luto, por crise, por desavença, por sofrimento, algumas coisas têm nos afastado e têm gerado medo. Mas o problema nosso é que nós, às vezes, menosprezamos o medo ou o sentimento alheio. Você já percebeu, por exemplo, quando alguém que talvez tenha a vida mais especial, ou aquela vida que você acha que é um parâmetro de felicidade, é aquela pessoa que tem depressão, e você fala assim: não é possível, isso é frescura. Essa semana passada eu assisti um documentário no YouTube do ex-vocalista do Charlie Brown Jr., Chorão. E é um documentário triste, porque o Chorão, ele tinha tudo que talvez alguns acham que se alcançarem vão ser felizes: fama, poder, dinheiro, reconhecimento. E é interessante porque essas pessoas e nós, porque somos às vezes moldados pela influência do mundo, achamos que felicidade é aquilo que o mundo pode trazer, e depois de alcançarmos, a gente quer mais. Por quê? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, logo nós temos anseio pela eternidade. É por isso que nada que você possa planejar vai te satisfazer. Não que você não tenha que aprender a ter contentamento, mas o mundo não vai conseguir completar a sua expectativa, porque nós somos feitos para uma outra dimensão, para outro mundo. Quando você alcança algo, você já quer outra coisa, e você quer outra coisa. Entretanto, irmãos, é interessante porque, inclusive, tem gente talvez passando por essas questões, fala assim: cara, eu não tenho nada para reclamar, não morreu ninguém perto da minha casa, na minha família todo mundo está bem, inclusive os meus negócios, eles cresceram. Mas eu posso dizer uma coisa para você, eu tenho até vergonha de falar isso: eu estou com medo, ou eu estou com alguns sentimentos que não são meus. E nós percebemos então que esse sentimento, irmãos, que não é nosso, nós temos às vezes dificuldade de abrir nosso coração. Sabe por quê? Nós achamos que podemos ser julgados. Aqui a Bíblia mostra que nenhum sentimento deve ser menosprezado. E, inclusive, eu percebi no estudo que eu fiz, eu escrevi um livro há pouco tempo, que a cada 10 casos de suicídio, 9 poderiam ser evitados se essas pessoas encontrassem um ombro amigo. Mas sabe qual é o problema da igreja às vezes? É porque quando a gente está passando por algum tipo de crise, ou falar que a gente está com medo, nós estamos longe de Deus.
ou Deus está pesando a mão sobre você por um pecado que você cometeu, ou você está, porque está em pecado, Deus agora quer fazer você sofrer, em nome de Jesus. Se você está aqui hoje, talvez com um sentimento que não faz parte da sua identidade, não ache que Deus está irado com você, ou que Deus vai te tratar por meritocracia e você agora está abandonado. Você é lavado e remido pelo sangue de Jesus e tudo pode ser transformado na sua história. Tem gente que leva esse peso, é porque eu fiz aquilo. Não existe condenação para quem está em Cristo Jesus. E você precisa aprender que para entender a sua identidade em Cristo, você precisa abrir o seu coração, não ter vergonha de falar: estou com medo, estou com dificuldade, estou pensando em desistir. E Elias agora, mesmo depois de fazendo coisas extraordinárias, se eu fosse ele, irmãos, eu teria medo ou talvez vergonha de falar: estou com medo. Por que você está com vergonha? Porque, peraí, o cara tinha vivido cada experiência extraordinária. Irmãos, nós precisamos entender que o motivo pelo qual nós nos reunimos aqui é porque nós temos e precisamos, como igreja, entender a não menosprezar o sentimento alheio. Você precisa rasgar o seu coração, falar o que está sentindo, porque senão não faz sentido ser igreja. Este é o lugar onde você pode ser quem você é. No começo da pandemia em Recife, nós somos uma igreja de 6 anos. Em março do ano passado, de repente a gente foi apresentado a um comunicado do governo, que foi tudo muito repetido: domingo não tem mais culto. Como assim não tem mais culto? Nós não tínhamos câmeras legais, nossa transmissão era muito ruim. Eu falei assim: meu Deus, mas até então eu falei assim: Deus está conosco, eu sempre professei isso, que essa igreja é do Senhor Jesus, Deus vai cuidar. Só que o domingo veio e tivemos que fazer um culto online. O próximo domingo, outro culto online. Irmãos, em 2 semanas, nós passamos por uma crise tão grande, porque o povo não estava acostumado a assistir. E eu não tenho medo de falar isso. Eu quis fugir e falar assim: Senhor, eu estou com medo. A minha falta de fé, a experiência nova daquela marola de onda, ou aquele chão que não é normal para mim. Eu fiquei com tanto medo, irmãos, que eu falei assim: o que vai acontecer? Quem nós somos? Talvez alguns vão julgar: pastor, que falta de fé. Eu estou abrindo meu coração para vocês. Porque eu creio, irmãos, e eu acho interessante, porque em Marcos no capítulo 4, Jesus, ele chega para os seus discípulos e fala o seguinte: vamos atravessar para o outro lado. E diz então que Jesus entrou com os discípulos, sabendo o que ia acontecer, entra no barquinho, e quando eles começam a atravessar o mar da Galileia, não sei se você se lembra dessa passagem, mas um grande vendaval e o mar revolto fez com que os discípulos achassem que eles iriam morrer. E sabe o que estava acontecendo com o mestre? Jesus estava dormindo. Porque às vezes esse é o sentimento que a gente tem às vezes, né? Eu acho que Jesus está dormindo, que ele não está ouvindo minha oração. Jesus! Chega os discípulos para Jesus e fala assim: mestre, não te importas que morramos? Jesus se levanta e fala: vocês não têm fé? E ele manda o mar se acalmar, ele manda o vento parar de soprar, e eles ficaram apavorados, dizendo uns aos outros: quem é este que faz o vento e o mar? Eles obedecem. E eles atravessam. Eu tenho uma boa notícia para vocês. Nós estamos talvez passando por esse momento turbulento, eu creio que em nome de Jesus estamos mais próximos da chegada, e essa pandemia vai passar em nome de Jesus, amém? Entretanto, irmãos, nessa travessia, quando chegarmos do outro lado, vão chegar 2 tipos de pessoas. Vai chegar um povo que vai falar assim: cara, eu consegui sobreviver praticamente imune, sem muito arranhão, eu fui bastante conservador e fiz tudo certinho. E quando talvez o seu filho te perguntar como foi a pandemia, você não vai ter muita história para contar daqui a 10 anos. Porque talvez você não aproveitou essa grande oportunidade chamada pandemia como Deus queria que você aproveitasse. Mas você pode ser outro grupo, que eu gostaria de estar nesse grupo. E esse grupo é o seguinte: quando meu filho perguntar: papai, como é que foi a pandemia? Eu falo: senta aqui, que em 1 semana eu vou ter que te contar essa história toda. E por que eu falo isso? Porque vai ter outro grupo que vai falar assim: olha, a gente teve medo, a gente quase morreu, a gente pensou que nós iríamos ali naufragar, eu pensei que a gente ia sair todo arranhado e saímos, mas tem uma coisa: nós vamos chegar do outro lado, contando testemunho, tudo aquilo que a gente perdeu nós vamos reconstruir. Porque presta atenção, irmãos, ao falar isso, e parece bonito, mas Deus me confrontou de tal forma, quando eu estava com medo, que eu falei assim: eu sempre professei que a igreja é do Senhor, que Deus cuida.
E nós não somos uma igreja rica, mas tínhamos feito um caixa no começo do ano, porque a gente sempre lança uma campanha para fazer projeto social, tudo, e a gente tinha juntado mais ou menos 142 mil reais. Isso para nós era assim, meu amigo, estamos bem. E Deus falou comigo uma coisa, irmãos, que a gente colocou em prática pela fé. Quando depois de 2 semanas estávamos perdidos no meio dessa pandemia, eu falei assim, Deus está nos incomodando para fazer uma coisa radical. Porque nós vamos, se for preciso, entregar os nossos prédios, nós vamos, se for preciso, entregar tudo que nós temos, e nós vamos pegar esse dinheiro para comprar comida para quem mais precisa. Pegamos 100% do nosso caixa, eu liguei para os donos dos galpões, olha, a gente vai entregar o prédio. Não, pastor, não faz isso, vamos entregar. Não, a gente vai dar 6 meses de graça. Eu falei, amém. O outro galpão. E meus irmãos, nós pegamos tudo que nós tínhamos e entregamos para comprar. Nós tínhamos 19 projetos sociais na nossa igreja, comida para o pobre. Só que chegou o próximo domingo, no meio da crise, a igreja lotada de cesta básica. O pessoal ligou e falou, vai ter transmissão do culto e tem um monte de cesta básica aqui, como é que a gente tira, pastor? Eu falei, não, eu vou pregar para os irmãos lá em casa, mas quem vai assistir o culto hoje é cesta básica, nós vamos se converter em nome de Jesus. Irmãos, a gente viveu uma experiência, e eu tenho certeza, não tenho medo de dizer isso, que nós vamos chegar do outro lado. Talvez sem prédio, talvez sem caixa, mas vamos chegar com coisas mais preciosas para reconstruir tudo, porque a gente sabe onde está a nossa identidade. Porque se a gente chegar lá sem nada, mas chegar com a igreja de Jesus, nós reconstruímos tudo de novo. E o testemunho dessa igreja será muito mais eficaz e forte, porque eles vão perceber que toda a nossa fala durante todo aquele ano, ela de fato se tornou prática. Naquele final de semana, irmãos, foi o dia, a gente tinha 2 semanas sem entrar quase nada. E eu não estou falando aqui de prosperidade, mas naquela semana, tudo aquilo que a gente havia feito, entrou quase 10 vezes mais de dinheiro, por conta que o povo entendeu que a gente abriu mão de tudo para abençoar a cidade. A nossa igreja, que não é igreja rica, passaram 144 mil cestas básicas. 144 mil cestas básicas. O exército chegava lá com caminhões para descarregar, e as ONGs levando, uma loucura. E quando a gente começa a viver a vontade de Deus, irmãos, a gente percebe que é o seguinte, no meio do caminho nós temos crise de fé, como Elias também teve. Mas é muito interessante porque depois do medo, olha o que diz o versículo 4, ele entrou no deserto, se despediu do seu servo e chegou debaixo de um pé chamado giesta. E lá ele orou, Senhor, já tive o bastante, me leva. Eu estou cansado, eu não consigo mais viver isso aqui. Eu estou vivendo algumas experiências que têm sido muito difíceis. No versículo 5 ele diz, depois se deitou debaixo daquela árvore e dormiu, e de repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Eu não sei se você pensa se é interessante, mas se eu fosse Deus, e depois de Elias ter vivido tudo aquilo que ele viveu, de ter feito a chuva parar, a chuva continuar, ter feito a comida viúva ser ali transformada, ressuscitar o... Se eu deitasse debaixo ali, se eu fosse Deus, aí eu chegar para Elias e falar assim, Elias, acorda agora, meu amigo. Deixa de ser mole. Eu já te mostrei que eu estou com você, cara. Deixa de ser... Rapaz, você já fez tudo aquilo. Você matou 450 profetas à espada. Você está com medo de Jezabel? Porque essa é a visão que nós temos de Deus. Mas Deus não menospreza o sentimento que você tem vivido agora. Mas sabe o que Ele faz, irmãos? Como um Deus carinhoso e bondoso. Olha o que diz o texto. O anjo chegou e disse, levante-se e coma. Deus não veio para cobrar Elias, mas para cuidar, o primeiro passo. E nós queremos inverter esse processo. É impressionante como a gente acha que Deus é esse carrasco, e porque nós estamos passando por crise, Ele chega, deixa de ser mole. Mas você que é pai e mãe sabe, quando o seu filho está doente, o que você faz com ele? Você abraça, você chora com ele, você faz tudo. E você fala bem perto do ouvido dele, filho, eu estou com você. E quando ele faz isso,
Ele chega e fala assim: levante-se e coma. E sabe o que é esse levante-se e coma, irmãos? Se a gente fosse parafrasear, levante-se e alimente a sua fé. Eu sei que você viveu experiências, você está com medo, mas deixa eu falar uma coisa com você. Filho, Elias, eu estou contigo, cara. Deus sabia exatamente o que Elias precisava. Sabe por quê, irmãos? O que nos impressiona às vezes, essas coisas grandiosas, Elias já tinha visto tudo. Mas Deus sonda e conhece exatamente o que Elias precisava. E ele chega para Elias, sem menosprezar, ou chamar ele de medroso, e fala assim: filho, levante-se e coma. Eu lembro quando eu era criança, eu tive uma pneumonia muito pesada, e eu não queria comer nada. Minha mãe fazia todo dia o prato que eu mais gostava. E falava assim: filho, coma, eu vou fazer mais coisas. O que você gosta? Eu falava: mãe, eu gosto de picanha, eu gosto de Coca-Cola, eu gosto de morango, eu gosto de... E tudo que eu pedia, minha mãe fazia, porque quem ama quer alimentar. Irmãos, levante-se e coma. Você está procurando assim: acha que quando a pandemia passar, eu vou tentar me estimular de novo. Não, a hora é agora. O anjo do Senhor sabe exatamente o que você está passando, o seu luto, a sua desesperança, a sua empresa quebrou, a sua falta de fé. Ele chega para falar assim, não para cobrar: deixa de ser mole, deixa de ser mole. Ele fala assim: filho, levante-se e coma. Alimente a sua fé. Traga de novo ao seu coração aquilo que de fato te traz esperança. Deixa eu contar uma história para você. Eu já fiz de tudo na vida. Quando eu falo de tudo, quase tudo, claro. Eu já fui jogador de futebol na Inglaterra. Eu já vendi tudo e fiz um estúdio de música. Vendi um estúdio, comprei avestruz. Vendi avestruz, fui comprar um monte de jeans para exportar para fora. Depois eu comprei fruta lá na Bahia para exportar para fora. Aí eu vendi tudo, fui fazer um curso que às vezes quando a gente sabe o que vai fazer, a gente faz, administração de empresa. E lá em casa eu tinha uma crise. Porque a gente às vezes acha que aquilo que a gente faz é que de fato que define a nossa identidade. Quem você é? Eu sou um teólogo, eu sou um pastor, eu sou um médico. Quando identidade não é aquilo que você pode produzir. E eu me lembro, irmãos, o meu irmão mais novo, ele sonhava em ser piloto de avião. Meu pai falou para ele assim: filho, eu não consigo pagar a sua escola de aviação, então lute para dar um jeito aí, vai pelas vias aí militares e tal. Eu não tinha a mínima ideia do que eu faria da minha vida. O meu irmão mais novo, no mesmo ano, começou a estudar. Ele fez um concurso para a UIME, para a AFA, EPICAR e para o ITA. Passou na UIME, passou na AFA, passou na EPICAR, e a última prova que ele mais queria, Instituto de Tecnologia de Aeronáutica. Eu lembro que a gente estava lá um dia, saiu o resultado da prova, a internet era de escada, lembra? Vai. Entramos no site, André Silva Franco Pereira. A gente morava na casa dos meus pais, no segundo andar. A gente sai de cueca celebrando: André passou no ITA, descendo a escada. Estava tendo reunião de oração da SAF lá em casa. A gente abraça as senhoras da SAF e pula com elas. Que isso? André passou no ITA. Meu pai passou da igreja, abre a geladeira, tem champanhe, pega a Coca-Cola, aquela coisa toda. Os amigos vão chegando, meu pai ligando pro pessoal, e amarram o meu irmão, me amarram também, começa a raspar o cabelo do meu irmão, o meu cabelo. E eu me lembro como se fosse hoje. Colocam bem grande na barriga do meu irmão, com um batom. ITA. E me amarram também, pegam o mesmo batom da minha mãe e escrevem na barriga: eita. A gente, final do ano, família do Mato Grosso, viajamos lá, família tradicional, então, casa dos tios, benção tio, benção tia, sentava meu pai, pastor Halley, minha mãe, os filhos. E como é que estão os filhos, pastor Halley? A Marina, minha irmã pequenininha, a Marina Gracinha, uma linda, pequenininha. O André esse ano passou na AFA, no IMEN, vai ficar no ITA. O André é um gênio. E o Guilherme? Baixava a cabeça.
E meu pai falou assim, o Guilherme é uma bênção. Bênção é uma coisa legal, irmão, mas pode ser também, a gente fala assim, né? Aquela irmãzinha ali, só a bênção, não é não? Deus tem uma promessa para a vida do Guilherme. Mas eu aprendi, mesmo sendo isso uma verdade, mas ao mesmo tempo algo engraçado, irmãos, que depois de fazer administração de empresa, eu falei assim, rapaz, Deus me chamou, eu fui parar tudo para estudar a Bíblia, eu fui parar vê quanta coisa, irmão, fui parar na Argentina para estudar no Palavra da Vida. E eu me lembro que eu estava numa crise de fé, com medo. E é uma prova que tinha mais de 20 brasileiros de interpretação bíblica. 21, para ser preciso, brasileiros. Tinha mais de 1000 estudantes no Instituto Bíblico Palavra da Vida. 20 brasileiros passaram naquela prova. Um não passou. A ideia agora não era vocês rirem não, viu, irmãos? Eu me lembro que esse sentimento que Elias teve foi um sentimento de falar assim, sabe uma coisa? E por favor, não estou falando aqui que é um exemplo, o cara deu certo na vida, não é isso não. Eu namorava com a Bruna, que hoje é minha esposa. Eu me lembro que ela pegou um monte de post-it e começou a colocar versículos do que Deus falava a meu respeito. E eu vos dou poder para pisar em serpente e escorpião e não a força do mal fará mal contra ti. Eu comecei a decorar aquilo ali, irmão, sabe por quê? O que o Senhor queria fazer com Elias, o que o Senhor quer fazer com você, é que você alimente a sua fé. Talvez aqui alguns estão pensando assim, falar sobre identidade está um pouco manchado, porque eu não estou conseguindo produzir aquilo que eu acho. Não é sobre aquilo que você pode produzir, mas é a relação que você pode ter com esse Deus. Levante-se e alimente a sua fé. E meus irmãos, eu sei que alguns estão pensando assim, mas eu sou improvável, glória a Deus por isso. Porque eu tenho dito, falei hoje à tarde aqui com o pessoal da liderança, porque parece que a gente, para ser alguém que Deus vai usar, a gente tem que ser muito experiente. Quando do reino de Deus, deixa eu acabar para você não me julgar, a experiência às vezes, ela atrapalha mais do que ajuda. E explico. A experiência, ela pode ser uma bênção, mas quando você se torna muito experiente, você toma ação baseada simplesmente naquilo que você já fez, aquilo que você já viveu. E é por isso, falando numa conferência com jovens, a Bíblia não é à toa que fala sobre os jovens sonharão. Glória a Deus pela sua falta de experiência, porque você acredita mais em Deus do que naquilo que você pode produzir. Isso não é errado, porque se o pastor Simonton fosse muito experiente na época que ele começou a missão, essa igreja não existiria. Se o pastor Simonton fosse muito experiente, e ele é meio doido, vocês já perceberam isso? As casas vão comprando não, que seriam compradas. Porque quando ele fala aqui, você fala assim, esse cara é doido, e é mesmo. Porque falta, em certo sentido, experiência, mas a falta de experiência é porque para de ficar se contentando ou pensando naquilo que você pode produzir. E Elias está em crise agora, irmãos, e Deus não menospreza a sua crise, porque sabe exatamente o que ele precisa. Por isso eu tenho falado, onde eu vou, eu louvo a Deus, irmãos, pela falta de experiência nossa. Porque se a gente fosse experiente o bastante, eu não seria pastor, você não estaria aqui também, tanta coisa aconteceria, porque a gente só tomaria decisão baseada naquilo que fecha ou que não fecha a conta. Presta atenção nisso daqui. Elias achava que era alguém experiente, mas Deus sabia exatamente o que ele precisava. Não só isso, olha o que diz o versículo seguinte. Deus vai lá, meu amigo, e prepara um pão e um jarro de água e fala assim, Elias, levante-se e coma, porque a viagem vai ser longa demais. A sua história não acaba aqui. Porque diz que ele comeu e deitou. Eu falo assim, levante-se. Você vai se levantar e vai continuar a viagem. Presta atenção, irmãos. Esse barco da pandemia, essa tempestade, ela vai passar. E quando nós pisarmos os nossos pés do lado de lá, nós vamos encontrar uma praia diferente. A pergunta é, como você vai usar aquilo que você aprendeu para a glória de Deus quando você pisar do lado de lá?
A sua história não acaba aqui. Eu sei que nós temos pessoas que estão enlutadas, estão entristecidas, que o seu negócio quebrou, mas Deus chega e fala assim: filho, não acaba aqui não. Levante-se. Inclusive eu preparei aqui um pão quentinho nas brasas para você, um jarro de água. Levante, porque a estrada é longa. Em nome de Jesus. Se porventura alguém aqui estava pensando em desistir, estava estagnado, não tem problema ter medo, mas Deus te trouxe aqui para que você saiba que Deus não é um Deus que vai chutar você e falar: deixa de ser medroso. É falar assim: filho, eu estou contigo, levante, porque a história vai continuar. E você vai transformar essa angústia em um grande testemunho, em nome de Jesus. Elias se levanta, bora! 40 dias e 40 noites. Não era um lugar legal. Porque também a gente às vezes espiritualiza e acha o seguinte: foi tão especial a noite, quando a gente sair, o mundo vai estar diferente. Não, irmãos, eu não estou falando que Deus não pode fazer um milagre. Mas a questão sobre identidade não é o que acontece lá fora, mas o que acontece na minha vida. É o que nós chamamos de cosmovisão cristã. Como é que eu enxergo o evangelho a partir da ótica de Jesus? Porque talvez quando a gente sair, o mesmo deserto está lá fora. Mas Deus queria tratar o coração de Elias. E ele anda 40 dias, 40 noites. Puxa Deus, a experiência do culto que a gente fala sempre, né? Vamos lá, encher nossos tanques. Amém. Mas irmãos, aqui é alimentar sua fé, você buscar diariamente esse amor, para lembrar sempre o que você pode fazer nele. E aí a gente encontra o deserto e a gente vai andando mais um dia, mais um dia, mais um dia. Elias caminhou 40 dias e 40 noites até chegar no monte do Senhor, Monte Horebe. Quando ele chegou, mais uma vez, sabe uma coisa? Eu quero escapar disso aqui tudo. Eu estou cansado, Deus. Ele entra de novo naquela caverna, irmão. Sabe o que ele pede? Senhor, já tive o bastante. É a segunda vez que ele ora, irmãos. Ele de fato estava cansado. Teu povo tem sido relapso, aconteceu aquele negócio de Jezabel, tal. Estou cansado. Me leva, Senhor. Sabe o que Deus fala para ele? Elias, o que a gente está fazendo aqui? Na escuridão do momento mais sombrio da sua história. Se alguém disse para você que Deus não está nessa angústia, você fala assim: o meu Deus é o Deus que nunca me abandonou. Deus está com você na hora da alegria, mas Ele está com você na hora do luto. E a pergunta que Deus faz é: filho, o que nós estamos fazendo aqui? Eu quero tratar mais uma coisa no seu coração, porque eu preciso que você entenda que a sua identidade não está sendo forjada pelas coisas extraordinárias que você viveu, mas a relação que você pode ter comigo. Presta atenção, eu quero falar com você mais uma vez, filho. Então faz o seguinte, vai lá e fica do lado de fora da caverna, porque eu quero falar com você. E diz que naquele momento, irmão, sabe o que aconteceu? Elias foi para fora da caverna e passou um vendaval tão forte que esmigalhou e separou as montanhas. Depois disso veio um grande terremoto, misturado com um grande fogo, e diz que o Senhor não estava ali. Eu não sei você, eu creio nos dons que Deus faz, eu creio no poder sobrenatural de Deus, eu creio nisso. E às vezes nós achamos ou ficamos buscando a manifestação de Deus, irmãos, nas coisas especiais ou extraordinárias. E ficamos talvez às vezes vivendo uma fé meio marasmo, porque assim, Deus não tem falado comigo, Deus não tem falado com você, porque talvez a gente tenha buscado epifanias ou coisas extraordinárias. Mas Elias já tinha vivido tantas coisas especiais que ele não impressionava mais ele, porque Deus queria ensinar algo para Elias e para mim e para você. Deixa eu contar essa história para você. No meio dessa pandemia eu já tive vários altos e baixos, já tive medo. Deus já preparou um banquete, eu me animava, vou para o deserto de novo, e parava de novo, entro na caverna, Senhor, cadê o teu milagre? Porque se a gente pudesse escolher, eu não sei você, mas eu não queria que Deus falasse comigo, através de um sussurro suave. Rapaz, eu queria ver um terremoto, um fogo descer do céu, ia sapatear, e eita glória! Nós esperamos isso. Eu estava um momento difícil, porque a gente voltou ao culto em Recife agora, faz uma semana.
Deus, até quando? Fala comigo, Senhor, eu não aguento mais isso. O nosso ministério infantil chama Pontezinha. Pontezinha. E os meus filhos são apaixonados pelo ministério infantil. Estava falando para o Marcos agora, não tem nada melhor na vida de um pai do que ver os seus filhos envolvidos. Então, glória a Deus, uma igreja que investe na próxima geração. Porque o mundo está caído, doente, irmão. Nossos filhos pertencem ao Senhor. E eu estava orando, Senhor, alcança o coração do meu filho, porque tanto o meu filho de 6 anos quanto a Esté, tudo pecador, carece da graça de Deus. E eu chego em casa, depois de um domingo, mais uma vez online, falo, Senhor, fala comigo, eu não aguento mais isso. E tinha passado, o culto da Pontezinha passa antes do culto para a família toda. Presta atenção nisso, irmãos. Eu chego para buscar minha esposa, as crianças, eles desceram para a gente almoçar. E quando entra no carro, o Luca desce com uma sacolinha, várias sacolinhas, porque tinha sido aniversário dele naquela semana, cheio de doce. Para alguns é coisa normal, mas minha esposa é nutricionista infantil. Então meus filhos não comem doce. Então doce para eles é doce. E quando eu vi ele descendo, que sobrou 4 sacolinhas do negócio dele, e com um brinquedo, eu falei, que é isso, Luca? Papai, eu aprendi hoje que eu preciso fazer uma ação que é de entregar uma coisa que eu gosto muito, muito. Não é uma coisa que eu não gosto, mas é uma coisa que eu gosto muito, 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 para a criança que precisa. E eu sei que aquilo ali ele gosta muito, muito, muito. Que legal, filho. Você aprendeu isso aonde? Na Pontezinha, pai. A gente entrou no carro, e ele sabe, né, que fica lá e falou, papai, para o carro aqui. E ele desceu do carro. O mesmo Luca, da praia. E ele entregou as sacolinhas ali. Eu fiquei emocionado. E entra no carro e falou, filho, que massa, filho. No dia seguinte, eu fui levar meu filho na escola. Ele falou assim, papai, eu já vi Jesus 2 vezes. Sério, filho? Como é que foi isso? Eu sou um pai super chorão, irmãos. Eu fiquei engasgado. Rapaz, uma vez foi porque eu estava com muito medo para dormir sozinho. E o Senhor falou que quando eu estivesse com muito medo, eu tinha que orar muito. E quando eu estava orando, Jesus apareceu no meu quarto. E o segundo, filho? O segundo foi ontem, papai. Foi mesmo, filho? Como é que foi isso? Você não viu? Não. Quando eu desci do carro e fui entregar a sacolinha para aqueles meninos de rua, Jesus estava ali, eu vi Jesus. Irmãos, não que isso não seja uma epifania, mas talvez como pastor de uma comunidade, a gente fica esperando, e a gente fica esperando resoluções baseadas naquilo que a gente acha que vai ser extraordinário para nós. E Deus está a todo momento falando com a gente. Sabe o que acontece, irmãos? Depois de um grande terremoto, de um vento, depois do fogo, o texto diz que depois disso tudo, veio um murmúrio como uma brisa suave. Murmúrio. Ei, Elias, o que a gente está fazendo aqui? A coisa que Elias mais precisava ali, irmãos, não era ser impressionado com coisas que ele já tinha sido impressionado. Mas Deus faz questão de falar baixo ali para lembrar Elias de uma coisa. Que Deus está perto. Deus é contigo. Filho, eu sei que está difícil, mas eu quero que você volte a trabalhar. Sabe onde eu estava? Nos 40 dias, 40 noites, no deserto. Eu estava com você. Quando você entrou aqui, eu estava com você. E eu quero te dizer que eu sei da sua angústia. Mas eu estou aqui para te relembrar que a sua identidade não está pautada naquilo que você pode produzir, mas é aquilo que você é em mim.
Às vezes, irmãos, você vai ficar tão desanimado que você olha para você e fala assim, eu não sei se você se lembra, presta atenção nisso daqui. Deus, o nosso Pai, nunca nos deixou. E não foi assim que aconteceu quando aquele filho pródigo está lá, depois de acabar com todo o dinheiro, ele comendo daquele resto de comida para os porcos. Sabe o que ele lembra? Ele lembra do seu pai. E naquela hora, a mesma voz que chegou para Elias perguntando, o que nós estamos fazendo aqui? É a voz que o impeliu a voltar para a casa do pai. Ei, meu amigo, tem algo muito melhor para você do que isso daqui. O que nós estamos fazendo aqui? O filho pródigo volta para casa. Elias sai dali, irmãos, e conhece um tal de Eliseu, 13 anos de caminhada. Ele foi assunto aos céus. Eu quero terminar dizendo o seguinte, que eu sei que talvez está sendo difícil para alguns. Mas enquanto você achar que a sua identidade é aquilo que você pode produzir, Elias teve essa crise, você vai se frustrar. Recoloque a sua identidade na glória de Deus. É o pai que fala para o filho, filho, eu estou com você nessa marola aí, você está achando que está gigante, eu estou contigo, cara. Eu preparei aqui um pão, eu preparei aqui tudo para você. Eu termino porque o autor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, ele diz o seguinte, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Você sabe o que o autor dos Hebreus ele está querendo fazer aqui? Uma metáfora, quando ele fala tamanha grande testemunha, se você for estudar um pouco o contexto, essa tamanha nuvem de testemunha, irmãos, é uma metáfora de uma arena romana lotada, porque testemunha é alguém que enxerga, mas alguém também que apoia. E ali ele está fazendo a menção aos profetas do Velho Testamento, empolgando as pessoas novas do Novo Testamento, como se tivessem, vão, vocês conseguem, ei, não para. A tamanha nuvem de testemunha, o autor traz esse conceito de uma arena romana lotada, e nós que estamos correndo, ele fala, olha, vamos se livrar daquilo que nos atrapalha e vamos perseverar na nossa caminhada. Tire tudo que atrapalha. Eu não sei se você se lembra, Olimpíada está chegando aí, mas os mais velhos talvez vão lembrar dessa cena, 1992. Era a semifinal dos 400 rasos metros e o favorito da prova era Derek Redman. Esse homem, depois você procura no YouTube, Derek Redman, vai aparecer na hora ele. Ele era o favorito, o inglês. Quando aquele tiro de largada é dado, o Derek sai na frente de todo mundo. Mas chegando na metade do percurso, irmão, sabe o que acontece? Ele tem um rompimento dos músculos. Aquilo seria a sua última prova. Ele para no meio daquele estádio lotado. A prova continua. E aparentemente a sua prova tinha terminado. Ele se ajoelha, não consegue se levantar. De repente, depois de um tempo, o povo começa a gritar pelo seu nome. Ele se levanta. E ele começa a pular de um pé só. De repente, uma movimentação na arquibancada, um homem negro, parecido com ele, o seu pai e seu treinador. Chega, coloca ele debaixo do seu braço. E fala, vamos. O Derek sem conseguir andar direito. O seu pai vai levando ele até aquela linha de chegada e a nuvem de testemunha daquele estádio gritando o seu nome, Derek, Derek, Derek. E quando ele cruza aquela linha de chegada, irmãos, o estádio vem abaixo. Acontece que o Derek ele bota sua mão no rosto, quer se esconder por vergonha. Sabe o que o seu pai faz? Ele tira a todo momento a mão do seu filho do rosto. Você não precisa ter vergonha, filho. Nós concluímos essa prova. Não foi do jeito que você imaginava. Mas depois de tantos anos, a gente está constando um testemunho, não de alguém que ganhou como o mundo achava que deveria ganhar, mas alguém que ganhou e fez história e até hoje impacta a nossa vida.
Presta atenção, irmãos. O que o autor aos Hebreus está dizendo aqui, que nós também temos testemunhas na arquibancada, que através do exemplo, eu sei que tem gente talvez lutada, está entristecida, que está talvez se perguntando por que tantas coisas, mas essas pessoas, talvez o seu avô, o seu tio, o seu irmão, alguém que você amava tanto, essas pessoas vão motivar com o exemplo que elas te deram na vida, e quando a gente tiver medo e vontade de parar e pedir a morte, você vai se lembrar que eles vão estar na arquibancada, através do seu exemplo, dizendo, vai, você não vai parar, porque a sua identidade é aquilo que você pode produzir. A vida de fato é uma corrida de obstáculos, onde nós temos que fazer um revezamento. Eu sei que às vezes dá vontade de parar, dá de desistir, mas você não vai parar. E filho, porventura, se você for debaixo de uma giesta, eu vou preparar comida para você, eu vou preparar água para você, eu te coloco no braço, e quando você não tiver mais força, fique tranquilo, porque eu venci o mundo, e você é mais do que vencedor, porque eu já conquistei a salvação para você. Nós, irmãos, já vencemos. A nossa identidade está em Cristo Jesus. Já está resolvido. Nós podemos nos alegrar, irmãos. Nós podemos pular, porque o nosso Deus já pagou o preço. E talvez a gente vai se desanimar, porque aquilo que a gente tem tanto sonhado não está acontecendo. Deus fala assim, filho, eu te trouxe aqui para o Eco hoje, para te trazer um pão assado nas brasas, para te trazer um jarro de água fresca, para te fazer lembrar que você precisa levantar e alimentar a sua fé. Eu trouxe aqui para te perguntar, o que nós estamos fazendo aqui? A jornada é grande demais. E você, em nome de Jesus, será usado de maneira poderosa, sobrenatural, quando você recolocar a sua identidade na glória de Deus. Quando o mundo disser, você é isso, isso e isso, você fala assim, eu já fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Há algumas semanas antes depois da pandemia, a gente voltou, depois parou de novo, no meio desse processo. A gente estava pregando na ponte, e a gente sempre no final pergunta se alguém quer andar mais com Jesus, quer entregar sua vida para Jesus. E eu percebi uma mulher chorando muito, ela levanta a mão, e ela se converte ali. Ela levanta a mão, no final do culto ela me procura, ela fala assim, não tem jeito para mim não. Por que não? Eu quero orar por você. Você não sabe o que eu fiz na minha vida, pastor. Por que foi? Eu sou dona de um terreiro de macumba. Na hora eu já falei, em nome de Jesus, o sangue de Deus tem poder. Falei assim, irmã, por que não tem jeito? Desde a minha infância, eu me lembro dos meus pais matando bode, galinha, me oferecendo para o tanto de coisa que você não imagina, pastor. Não é possível que é tão simples assim. Eu estou cansada. Eu quero desistir. Hoje é meu último dia de tentativa. Mas eu não acredito que é tão simples assim. Foram muitos rituais. Eu falei para ela o seguinte, minha irmã, pode ter matado 1000 galinhas, 200 bodes, mas o sangue do Cordeiro te purifica de toda a imundície. Você é limpa em Cristo Jesus. E ali, irmãos, não teve nenhuma manifestação. A gente abraçou e chorou. Até hoje essa mulher está conosco na nossa comunidade de fé. Talvez a gente esteja cansado. Talvez ele não acredita mais em quem nós somos. Que bom que você talvez não acredite na sua força, porque é justamente isso. Você precisa acreditar no Senhor. E eu tenho uma boa notícia. Se a gente for parar, Ele pega a gente no braço e Ele vai cruzar essa linha. E do outro lado, irmãos, nós estaremos num lugar onde não existe mais choro. Não existe mais coronavírus. Não existe mais dor, sofrimento. Estaremos gozando para a eternidade ao lado daquele que conquistou a salvação por nós naquela cruz. Levante-se, alimente sua fé. Recoloque a sua identidade na glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar, fique de pé.
Senhor, nessa noite de festa, nós queremos orar aqui, Pai. Sendo gratos porque o Senhor já venceu essa corrida que nos foi proposta. Eu quero orar, ó Deus, por pessoas que estão hoje, talvez debaixo dessa árvore, desanimados, pessoas que estão frustradas porque os seus sonhos pessoais não têm sido concluídos ou acontecidos como eles esperavam. Mas eu oro em nome de Jesus, Pai, para que todos nós possamos depositar a nossa esperança, a nossa identidade no Senhor, Pai. Eu creio, Pai, que Teu Espírito está aqui. Eu creio que o Senhor nos trouxe aqui para nos ter um encontro marcante com a nossa vida, Pai. Nós Te louvamos essa noite, porque eu creio que corações foram transformados. Eu creio, Pai. Ainda com os olhos fechados, cabeça baixa, todo mundo, por favor. Eu queria fazer um convite aqui. Eu não vou te chamar aqui na frente, eu quero só orar por você. Mas talvez você hoje, o filho pródigo que está distante, e Deus está perguntando: filho, o que a gente está fazendo aqui? Hoje é dia de você voltar a caminhar com Jesus. Eu não sei se você se auto-intitula desigrejado, desesperançoso com a fé. Hoje esse Jesus te recebe de braços abertos. Eu quero orar por você. Mas também quero orar por você que hoje talvez entendeu de maneira clara o Evangelho de Jesus e hoje você quer entregar a sua vida a Jesus. É isso que eu quero. Eu tenho vivido tanta crise, tanta aflição, tanto sonho frustrado. Eu quero ter esse contentamento. Eu não quero chamar você aqui na frente. Eu quero só orar por você onde você estiver. E por isso que eu peço olhos fechados, cabeça baixa, porque eu quero orar pelo que Deus vai fazer na sua história, na sua vida. Então, se você hoje quer voltar a caminhar com Jesus, hoje quer entregar a sua vida a Jesus, com os olhos fechados, cabeça baixa, só você, eu quero que você tenha coragem de fazer uma coisa, que você, onde você estiver, neste momento, que você olhe para mim, levante sua mão falando: pastor, ora por mim, que eu sou essa pessoa, eu quero voltar, eu quero hoje entregar minha vida para Jesus. Eu vou falar amém, você pode baixar sua mão. Amém, Deus abençoe. Amém, Deus abençoe. Mais alguém? Amém, 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 Deus abençoe. Amém, 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 amém. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguém nessa noite quer entregar sua vida para Jesus ou voltar a caminhar com Ele? Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Senhor, eu oro por cada mão levantada como símbolo de rendição, Pai. O Senhor veio preparar esse jarro de água fresca, esse pão quente. Não é sobre o que eles podem produzir, mas entender o quanto o Senhor os ama, Pai. Senhor, que o Senhor possa completar a boa obra que o Senhor está começando em cada vida nessa noite, Jesus. Eu creio, Senhor, que o Senhor preparou esse banquete. Nós não precisamos ter medo de dizer que estamos sofrendo. Nós não precisamos ter medo de dizer as nossas inquietações. Mas é quando a gente confessa o nosso pecado e se aparta que nós alcançamos misericórdia. Então eu quero te pedir, Espírito Santo, nessa hora, invada cada coração com salvação, com transformação, com alegria, Pai. E que tudo isso possa ser um grande testemunho para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos no nome de Jesus. Nós cremos que pessoas hoje estão sendo salvas, que elas podem ter a consciência, eu posso ter a consciência que pecado confessado é pecado perdoado, e pecado perdoado é pecado esquecido, e que tudo se faz novo em Ti, Jesus. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu creio que os céus estão em festa nessa noite, porque salvação chegou a este lugar. E se o céu está em festa, será que você pode aplaudir a esse Deus com alegria, o Deus da nossa salvação? Aplauda com mais força esse Jesus que traz salvação. Aleluia! Foi uma alegria enorme ter você com a gente mais uma vez. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, habilitar o sininho para receber sempre a notificação quando tiver um vídeo novo.
E se este vídeo abençoa a sua vida, compartilhe ele com seus amigos e vamos juntos abençoar cada vez mais vidas. E a gente quer te ajudar a continuar na sua caminhada com Deus. Se você quiser se envolver na nossa comunidade, tem alguma dúvida sobre esse vídeo ou sugestão, mande uma mensagem aqui embaixo. Nosso time entrará em contato com você. Nós fazemos tudo isso porque acreditamos que em Deus encontramos vida. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Até o próximo vídeo.